Como vão, Raverins? Tudo bem? Vamos aqui para a nossa sexta e penúltima parte da leitura da porção de Berrauloterra, tá? Levante, acende. Nós estamos aqui na sexta parte, então, dessa leitura. Nós estamos no capítulo 10, tá? Vamos fazer aqui a leitura do versículo 35 e assim nós continuamos depois em português para podermos interpretar aqui versículo por versículo, tá bom? Então, sem mais delongas, o versículo 35 diz assim, ó, vai ri binso a e aconteceu quando partiu Haron a arca, vai Omer e disse Moshe, né, Moisés, Kuma, levanta-te, Hashem, vai a fluxo e sejam dispersos Oiverra, teus inimigos, veja no sul e fujam. Messanerra, teus odiadores, mitpanerra de diante de ti, tá? Então, o texto aqui é bem claro, vai ribi, soar, Haron, vai omer, moshel kumá, Hashem, vai efutso, oivierra, vai no sul, messanerra, mitpanerra, ou seja, né, como nós já traduzimos aqui. Então, começa aqui um texto interessante, tá? O versículo 36, ele diz assim, ó. E quando fosse descansar, ele diria, repouse Deus entre as milhares e milhares de Israel, tá? Esse texto, dentro aqui do hebraico original, ele é separado. Eu vou ler o comentário com vocês. Eu coloco com vocês aqui, eu deixo um print aqui, tá? De como é que tá aqui na Torá. Essa parte para você entender o que acontece dentro do texto original, tá bom? Rashi, ele comenta assim, ó. E acontecia que quando a arca partia, tá? Deus fez sinais na Torá, antes e depois dessa porção, para indicar que não deveria, a princípio, ser este local dessa porção no texto da Torá, no caso original. Então, por que a mesma foi escrita aqui? Para configurar uma pausa entre o relato da punição e outra, conforme consta no capítulo 16 do Tratado de Shabat do Talmud, tá? Shabat na página 116a. Então, o Talmud vem aqui e explica o que acontece aqui, porque na Torá original tem essa pontuação que, conforme eu vou deixar o print para vocês aqui, para vocês verem essa pontuação aqui no texto original. Tá? A Irache, ele vem aqui já para esse versículo explicando que é para você separar essa parte do que vai suceder-se agora em relação à punição, né? Que essa passagem que nós vamos ler aqui, ela é bem forte em relação a isso e bem diferente do que nós lemos na quinta parte de ontem da porção, tá bom? Então, sem mais delongas, então Moshe, ele vem aqui, exalta a presença de Deus através da arca, falando que a presença dela era para afugentar os seus inimigos, seus odiadores, tá? Vamos pegar mais um comentário de Rashi aqui, que eu fiquei de falar na quinta-feira, né, sobre, e deixei para cá porque era justamente sobre esse versículo, então era justamente o que eu queria comentar com vocês. Rashi, ele fala assim, né, sobre o Missanerra, né, que diz que é aqueles que odeiam a Deus, tá? Estes são os que odeiam o povo de Israel. Pois todo aquele que odeia o povo de Israel, odeia aquele que o criou. Que criou o mundo, desculpa. Como os seus inimigos levantaram a cabeça, tá? Isso aqui está lá no Salmos 83, versículo 3. E quem são eles? Aqueles que contra seu povo elaboram um plano com astúcia, como está lá no Salmo 83, tá no versículo 4, como nós dizemos aqui, o 3 e o 4. Então, Rashi, ele vem aqui e indaga. Quem são aqueles que odeiam a Deus? São aqueles que odeiam o povo judeu. São aqueles que odeiam o povo de Israel. E ele traz aqui dois versículos de Salmo para comprovar isso. Que são justamente os seus inimigos levantam a cabeça. E quem são eles? Aqueles que contra o seu povo
elabora um plano com astúcia. Eu não tenho como não começar essa porção, tá? Já vou dizer uma porção bem longa, tem vários assuntos aqui, vamos ver quanto tempo que nós vamos ficar aqui, mas ela é muito importante, tá? Então, Urash, ele traz dois versículos aqui. Ele traz o versículo de Salmos 83, desculpa, o versículo 3 e o versículo 4. E ele deixa bem grifado aqui, tá? Contra o seu povo, elabora um plano com astúcia. Como eu sempre estou comentando aqui, não tem como eu não vir aqui e falar sobre o que tem acontecido com Israel desde lá do dia 7/10/2023, quando o grupo terrorista Hamas invadiu ali as fronteiras ao sul de Israel e matou ali mais de 1.200 cidadãos, tá? Que nem eram todos judeus, tinham cidadãos israelenses, nem todo israelense é judeu, tá? Para quem não sabe, isso é um outro assunto. Tinha brasileiros, tinha pessoas de várias nacionalidades ali, russa, alemã, tinham várias pessoas, inclusive, infelizmente, brasileiros também perderam a vida ali. Então, a nossa paraxá ela já começa bem assim. Por que eu vou entrar nesse assunto? Como eu disse, não é o foco do meu canal, mas não tem como eu não deixar de falar disso. Por quê? Porque, como eu digo aqui para vocês, a paraxá da semana é para nós viver com ela durante a nossa semana. A paraxá Hashavu, a paraxá da semana, ela é dividida em 7 partes. E cada parte corresponde a um dia da semana. Yom Harishon, Yom Sheni, o primeiro dia, segundo dia, que no português é o domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e por aí vai. Então, justamente essa parte aqui vem nos falar sobre que aqueles que odeiam o povo judeu, eles odeiam Deus também, porque foi Deus que gerou o povo judeu. Deus criou. Como ele vai falar lá em Devarim, quem já ouviu falar, né, Deuteronômio fala, que se nasceu uma nação em um único dia. Quem gerou uma nação em um único dia foi Deus. Então, se a pessoa ela odeia o povo judeu, ela odeia Deus também. E o mais profundo aqui é que, como o salmista ele fala, né, que contra o seu povo elabora um plano com astúcia. Todas as nações, infelizmente o nosso país aqui também, o Brasil, está contra judeu, o povo judeu nessa guerra. Ah, não é contra o povo judeu, é contra Israel. Não é. Quando você fala de Israel, você está falando do povo judeu. Quando fala do judeu, está falando do povo de Israel. Embora tenha uma pequena diferença aqui, que também eu não vou adentrar aqui, que é um assunto muito mais profundo, tá? Mas não tem como você desvincular um com o outro, porque ali é Eretz Israel, é a terra do povo judeu, foi a terra que Deus deu para eles. Então, se todas as naçõezinhas, aí eu vou usar esse termo, tá? Porque eu não consigo entender como que nações, os povos aí, querem exterminar, querem ficar contra um país, contra um povo que só trouxe benefício à humanidade inteira, para ficar a favor de um grupo terrorista que só sabe matar, destruir em nome da religião. Eu nunca vou entender isso. A maioria dos direitos humanos, as pessoas... Isso é um outro assunto totalmente complexo que eu não quero tratar aqui para não fugir do assunto da Paraxá. A Paraxá está falando de duas nações que são contra o povo de Israel. E não é diferente do dia de hoje. Se você se faz contra o povo de Deus, você está se fazendo contra Deus. Por isso, muitas das vezes, as nações só fazem coisas erradas, só dá erro, só se quebram financeiramente, economicamente, porque elas estão levantando contra o povo de Deus. Simples assim. Para nós não nos estendermos mais nesse assunto, que nós fomos aqui quase 10 minutos, vamos dar continuidade aqui aos versículos, que vai ter um assunto interessante aqui para nós tratarmos sobre isso, tá bom? Então vamos aqui. Agora estamos aqui no capítulo 11, no versículo 1, tá? Que diz assim, vai rir Raam, ou seja, o povo estava se queixando de forma ruim aos ouvidos de Deus. Deus ouviu e irou-se. Um fogo de Deus ardeu entre eles e consumindo no canto do acampamento. O povo foi lá e clamou a Moshe, versículo 2. Moshe rezou a Deus e o fogo cessou. Aqui começa uma sessão de queixas do povo de Israel em relação
Aqui no caso, as viagens, tá? Vamos analisar aqui o texto. Por que eu já li aqui em hebraico? Vaihi Ha'am. A palavra Am em hebraico, povo, né, nação. Vamos analisar aqui para a gente entender direitinho. Como eu disse aqui, ó, Rashi ele entra justamente nessa questão. Por isso eu falo que a importância de você pelo menos saber a leitura do hebraico. Sabe? Eu vou sempre tocar nesse assunto aqui porque foi um diferencial muito grande na minha vida, tá? A leitura em hebraico, a conhecer, a alfabetizar em hebraico, saber ler em hebraico para poder entender o profundo do texto. Então, se eu ler simplesmente aqui em português o povo, você vai ver que toda vez o povo de Israel, o povo, você não vai conseguir entender a raiz aqui da palavra. Então nós vamos adentrar aqui sobre um comentário de arte para você entender uma diferença sutil aqui, tá? Então o povo aqui, eles faziam o quê? Eles faziam justamente mitnonenim. Eles se queixavam, tá? O que Irash fala? Em hebraico, Ha'am, a palavra Ha'am, o povo, é usada apenas em referência aos perversos. Talvez em português você não entenda isso, mas em hebraico, toda vez que é usado Ha'am, você vai entender que é um perverso. O povo, parte perversa do povo. Vamos lá entender por quê. Assim como o que devo fazer sobre este povo, Ha'am, no versículo na parte justamente aqui no Êxodo 17:4, quando Moshe fala lá com o povo, está dito: este povo malvado, Ha'am, em hebraico novamente, lá no Jeremias 13:10, mas quando eles são virtuosos, então são chamados de Ami, meu povo. Olha a diferença do hebraico. Meu povo, conforme diz o versículo, envie o meu povo, Ami, meu povo. E meu povo, novamente, Ami, o que eu fiz para você. Tá? Aí Irache traz aqui uma sequência, Êxodo 5:1, Miqueias 6:3 e Juízes 14:4, para se referir que quando Deus fala do povo dele, Deus usa Ami, meu povo. Quando ele vai falar dos perversos, ele fala Ha'am. Então, no hebraico, por mais que a pessoa ela não, se a pessoa ela não tem esse conhecimento, ela vai traduzir aqui simplesmente o povo e você vai ficar o povo está falando de todo Israel. Mas é aí que você vai entender que não está falando do povo total de Israel, tá? Então, quando fala aqui, eles se queixavam de forma ruim aos ouvidos de Deus, a queixa aqui em hebraico também, como eu disse aqui, mit onenim, que é uma forma do quê? Denota a existência de um pretexto. Eles estavam buscando um pretexto para reclamar. Eles procuravam um pretexto para afastar-se de Deus, assim se refere ao versículo de Shinshon, porque ele busca um pretexto, que está lá justamente quando eu falei aqui em Juízes, no capítulo 14, versículo 4. Quando você busca um pretexto, você está procurando alguma coisa ali para poder falar algo contra, não que aquilo exista, mas você está procurando algo. Então aqui esse povo ruim, no caso aqui o povo malvado, eles estavam procurando um pretexto para reclamar de Deus aqui, tá? Olha só o que Irache comenta. Ruim aos ouvidos de Deus, né? Ra, que é ruim, ou seja, ruim. Beazeni Hashem, ou seja, né, aos ouvidos de Deus. Aquela a queixa era ruim aos ouvidos de Deus. A intenção deles era que chegasse aos ouvidos de Deus e os provocassem. Eles disseram: ai de nós, quão penosa é essa viagem? Há 3 dias que não descansamos da fadiga do caminho. Então o povo procurou um pretexto aqui. Qual que era o pretexto? Estavam falando mal do caminho ali de 3 dias que eles tinham começado lá na Paraxá, que nós lemos na quinta parte que nós lemos posteriormente aqui. Desculpa, posteriormente agora, né? Anteriormente. Estavam procurando um pretexto. E começaram aí, sabe quando aquela coisa, como nós estamos cansados, ai que não sei o que. Queixar-se daquilo que praticamente não existe.
E o texto aqui é pior que Irache fala. Irache comenta que eles estavam fazendo isso para tentar chamar a atenção de Deus, como se Deus não tivesse vindo, como se Deus não tivesse sentindo, ouvido o coração de cada um ali, a mente do que cada um estivesse falando. Aí eu pergunto para você assim, será que esse realmente era o povo de Israel? Aquele povo que estava lá no Egito? Que fala o próprio texto lá de Gênesis, que Deus ouviu os clamores do povo? Eles estavam pedindo por Deus. Agora esse mesmo povo que pedia aqui por Deus era o mesmo povo que saiu do deserto, do Egito. Vamos analisar o texto direitinho para nós vermos essa questão. Então aqui irou-se, né, Deus contra o povo ali que queixava, e Deus fez que começasse a acender ali entre eles um fogo, consumindo no canto do acampamento. Olha o que diz aqui. Rashi fala assim em relação de Vairá, né, Alpo, né, Vairá Apo, que o quê? Que irou-se. Deus disse, eu estava interessado no seu bem, para que vocês entrassem na terra de Israel imediatamente, como nós comentamos na quinta parte. Deus tinha intenção de que eles, depois desses 3 dias, eles já entrassem em Israel. Mas começou aqui uma queixassem, Deus vai estender. Ele vai estender esse tempo, tá? E aqui Irache ele traz assim a questão no hebraico que fala, né, Biktetz Hamahane, ou seja, que quer dizer no canto do acampamento. Nestes que se afastaram dentre eles para um nível mais baixo. Trata-se do Erev Rav, ou seja, a mistura de gente. Rabi Shimon, filho de Menassia, disse nos Hefetz, que não havia entre eles, e nos mais proeminentes. Ou seja, o texto em hebraico dá-se a entender quando fala aqui no canto que era justamente aquela mistura. Nós lembramos, né, que saiu não só o povo de Israel do Egito, mas saiu uma grande mistura de outros povos que estavam ali com ele, inclusive egípcios. Então, a má influência desse povo, como disse lá no caso do bezerro de ouro, olha Israel, esse é o teu Deus. Então o texto diz até em português, não é Israel que está falando, o povo está falando, ó Israel, esse é o Deus que tirou você do Egito. Agora esse mesmo povo começa a reclamar aqui e influenciar o povo de Israel. Então até os mais proeminentes entre eles ali também começaram, né, que havia, como o Rabi Shimon fala aqui, que havia entre eles ali, né? E nos mais proeminentes também. Então, a influência, a mistura dos povos, que acabou influenciando também o povo judeu ali a queixar-se de Deus. Vamos saltar um pouquinho aqui, que nós temos bastante coisa para nós tratarmos aqui, tá? Como eu disse, é uma porção aqui bem longa, gente, mas a gente vamos tratar aqui da melhor maneira possível para nós podermos nos aprofundar. Então vamos lá. Ele chamou aquele lugar de Taveira, que é uma labareda em hebraico, tá? Porque o fogo de Deus os tinha consumido. A multidão dentre eles tinha fortes desejos, e de novo os filhos de Israel começaram a chorar com eles. Eles disseram, olha só, como eu falei aqui para você. Mesmo no português, quem foi que traduziu aqui, né? Até na sua Bíblia em português, traduzida por João Ferreira de Almeida, que aqui é uma tradução mais dentro do hebraico, tá? Não é a tradução do João Ferreira de Almeida. Então eles pegam o hebraico aqui e traduzem mais próximo do hebraico da original. Olha só. A multidão dentre eles tinha forte desejo, e de novo os filhos de Israel começaram a chorar com eles. Então o texto diz bem claro que a multidão dentre eles tinha fortes desejos, ou seja, aquela mistura de povos tinha um forte desejo e tal tudo. E de novo, os filhos de Israel começaram a chorar junto com eles. Então, ou seja, eles acabaram influenciando o povo judeu, os filhos de Israel. Eles disseram: quem nos dará carne para comer? Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos, as melancias,
os alhos porós, a cebola e os alhos. Queixaram-se sobre o caminho de 3 dias que estavam tendo ali, agora começam a se queixar de novo porque não tinham carne para comer. Aqui é um assunto muito interessante, porque você pode ver o seguinte: como que eles não tinham carne se disse que eles saíram do Egito bastados de animais, gados, de tudo? Será que é, como Urashi fala aqui, será que eles já haviam consumido tudo isso? É impossível. Então, qual era, mais uma vez, a queixa desse povo em relação à carne? Essa semana eu estava ouvindo um shiur de um rabino e ele comenta muito profundamente essa questão. O povo estava se acostumando com o fato de milagres. Ou seja, eles queriam que algo sobrenatural acontecesse novamente e viesse carne para eles ali. Ou seja, eles estavam se acostumando a viver somente de milagres. Quando a Torá não fala disso. Quando a Torá fala para nós vivermos a nossa vida, nós aramos o nosso campo, nós trabalhamos com o suor do nosso rosto para comer o nosso pão, fazemos o nosso melhor aqui no mundo. Vamos analisar aqui. Como eu falei aqui, né? Verrassá Fissuf. Esses indivíduos eram a multidão mista de diversas origens que se haviam reunido a eles quando saíram do Egito. Então, o hebraico já deixa isso bem claro, não era só o povo de Israel. Olha só o que Rashi comenta aqui. Quem nos dará carne para comer, né? Mi avahi lenu basar. Quem vai nos dar carne para comer? Por acaso eles não tinham carne? Afinal, já não foi dito e também uma mistura de pessoas saiu com eles, rebanho e gado, como eu comentei com vocês aqui? Poderia então se argumentar que eles já haviam comido todo o rebanho e o gado, mas isso não era plausível, como eu também comentei. Uma vez que quando eles estavam prestes a entrar em Israel, está escrito que os filhos de Reuven tinham muito gado, tanto que eles ficaram do outro lado por causa do pasto. Olha só. A resposta é que eles estavam buscando um pretexto para reclamar. Novamente. Tá? Nós já vamos entrar nesse assunto aqui. Quem nos dera, né, ter carne, ou seja, nós nos lembramos do peixe que comíamos de graça no Egito. Aí Irache ele faz uma pergunta interessante. Como assim peixe de graça peixe de graça no Egito? Se a própria palha que eles tinham que pegar não era mais de graça, como é que eles comiam peixe de graça no Egito? Mais uma vez, pretexto. O povo estava procurando um pretexto, tá? Essa mensagem é muito forte na nossa vida. Muitas vezes a gente tem o necessário. Você tem a sua casa, você tem um teto sobre a sua cabeça, você tem um trabalho, tá? Você tem com que se sustentar, você tem uma boa família, mas você sempre está procurando algo. Você está sempre procurando algo a mais para reclamar. Sempre você está de olho na grama do vizinho porque ela é mais verde, aparentemente é mais verde. Você está sempre procurando algo na sua vida que vá fazer com que você se sacie, ainda que temporariamente. Pessoal, essa mensagem aqui ela é muito profunda. Ela é muito profunda. Vamos continuar aqui. Se você disser que os egípcios davam a eles peixe gratuitamente, já não fora dito pela palha, não será dada a vocês? Ora, se a palha os egípcios não davam gratuitamente, será que peixe eles seria dado de graça? Então, por que foi dito gratuitamente? A Irache vem aqui e traz uma resposta. Gratuitamente se refere em relação aos preceitos. Ou seja, o povo agora estava reclamando o quê? Que para eles receberem comida, eles tinham que guardar os mandamentos que Deus passou para eles lá no Monte Sinai. Estavam reclamando agora lá no Egito, a gente comia de graça, mas não era de graça. Agora estão reclamando aqui que para comer eles têm que guardar os preceitos de Deus. Pretexto. Vamos dar continuidade aqui. Esse assunto aqui, como eu disse, tinha muita coisa pra gente falar aqui, mas vamos para frente. Mas agora, versículo 6, mas agora nossas almas estão ávidas, pois não há nada exceto o maná diante de nossos olhos. O maná era como semente de coentro, e a sua aparência era como a aparência do cristal.
O povo andava livremente e recolhia. Ele podia ser moído em um moedor, triturado em um pilão, cozido em uma panela ou assado como bolo. Ele tinha um sabor úmido como azeite. Quando o orvalho caía à noite no acampamento, o maná caía sobre ele. A Torá vem aqui e exalta o maná, que o maná ele poderia ser feito de várias maneiras, ele poderia ser cozido, ele poderia ser moído, poderia colocar numa panela, poderia assar, e ele era úmido, ele se desfazia na boca, como azeite. E diz que o povo andava livremente pelo acampamento e podia colher, ou seja, o alimento estava lá perante eles, e eles estavam reclamando que não tinham carne. Aí a Torá ela é obrigada a exaltar o maná a ponto de o Midrash falar o quê? Que o maná ele era um alimento tão especial que quando você colocava na boca, o desejo que você tinha, ele se transformava naquilo. O sabor se transformava. O próprio, acho que não me falha a memória, o próprio salmista, o livro de Salmo fala que ele era um alimento dos anjos. Vamos continuar aqui. Moshe ouviu o povo chorando com suas famílias, cada pessoa estava na entrada da sua tenda. Deus ficou muito irado e isso foi mal aos olhos de Moshe. Olha só. Moshe ouviu o povo chorando. Sabe aquela criança birrenta que ela fica ali daquele jeito? Ela para e olha para você para ver se você está observando que ela está chorando. O texto diz aqui que o povo estava na entrada da sua tenda, porque para Moshe ver e além de Moshe, Deus ouvir. Birra. É o que nós estamos vendo aqui. Eles estão procurando um pretexto. Eles tinham comida que caía do céu todos os dias, que você poderia fazer com qualquer coisa, bolo, sabe? Qualquer coisa que você poderia fazer com maná. Mas eles estavam reclamando que porque queriam carne. Moshe, essa parte aqui é muito interessante. Moshe disse a Deus: por que o Senhor destratou o seu servo? Falando dele. Porque não encontrei favor em seus olhos e o Senhor colocou o peso deste povo inteiro sobre mim. Eu concebi este povo inteiro, eu dei a luz para eles, para que me diga, abrace-os como a ama seca carrega um bebê? Erguei-os à terra que o Senhor prometeu aos seus antepassados? Então Moshe aqui eles comparam com uma serva seca que não tem com que os alimentar a criança, né? Alimentar o bebê. De onde tenho carne para dar a todo esse povo? Pois eles estão chorando para mim, dizendo, dê-nos carne para comer. Eu não posso carregar este povo todo sozinho, pois é mais pesado do que se é, mas é mais pesado do que eu. Se é desta forma que o Senhor me trata, por favor, mate-me. Se eu encontro favor aos seus olhos, porque assim não verei minha desgraça. Moisés traz um lamento grande perante Deus agora, a ponto dele falar para Deus tirar a vida dele, para que ele não venha ver a desgraça que sobreviria à frente. Aí você fala assim, Moshe não via Deus, não falava com Deus face a face, Moshe não era amigo de Deus. Moshe agora não consegue entender o que está acontecendo. Pessoal, não vamos ser hipócritas aqui. Se eu estou aqui falando com vocês hoje é porque eu acredito em Hashem. Eu acredito em Deus. Eu não estou falando que Deus existe. Não existe um único mandamento em toda a Bíblia que você tem que acreditar que Deus existe, porque seria uma besteira. Deus não precisa que ninguém acredite nele. O que tem na Torá é que Israel reconheça que é esse Deus que tirou eles do Egito. Umas pessoas gostam muito de falar para mim, não, está escrito lá, eu sou o teu Deus que tirou a terra do Egito. Então tá falando para você crer em Deus. Não, não tá falando para você crer em Deus. É você saber que foi Deus que tirou você do Egito. Não existe um mandamento na Torá, em toda a Bíblia que é para falar para você acreditar que Deus existe. Deus não precisa disso.
Deus, ele existe, tem eu e você. Isso é soberba humana, para dizer assim. Então, aqui o texto, Moshe conversava com Deus ali, e ele agora vem e não está aguentando o peso. Quantas das vezes, você sabendo que Deus te deu, que Deus fez isso, Moisés viu Deus tirar o povo de Israel do Egito, Moisés viu as pragas, Moisés viu o mar se abrindo, e agora ele não consegue entender como Deus tiraria ele dessa situação a ponto de o fardo tá tão grande, quantas das vezes está tão pesado na sua vida, sabe? O peso, como é que eu posso dizer? As obrigações, as necessidades, toda essa questão que nós temos na vida está tão difícil que muitas das vezes você chega e fala, Deus, eu não estou aguentando mais. Não é que Moshe não acreditava em Deus, ele está falando, eu não aguento mais, eu, ser humano. Eu não aguento. Tira a minha vida, eu não quero ver a desgraça que vai acontecer daqui para frente. Versículo 16 diz assim: Deus disse a Moshe: reúna para mim 70 homens entre os anciões de Israel, aqueles que você sabe serem os homens mais velhos do povo, e os dirigentes, pegue-os à tenda da reunião e faça-os ficar lá junto com você. Então Deus vai dar uma instrução aqui para Moshe: pega aí os mais anciões, os aquins, os mais velhos, tragam para eles perto da tenda da reunião, eles vão ficar ali com você. Eu descerei e falarei com você ali. Eu ampliarei o espírito que está sobre você e colocarei sobre eles então. Eles carregarão o peso do povo com você, de modo que você não tenha que suportá-lo sozinho. Quantas das vezes Deus fez isso na minha vida, Deus faz isso na sua vida. As coisas estão tão difíceis, você não está mais aguentando mais a situação, e Deus coloca ali uma pessoa, coloca algo ali para te ajudar, e você sente que aquela carga ela dá uma aliviada. Então, Moshe aqui, Deus olhou para Moshe e falou, verdadeiramente, você vê que Deus não repreende Moshe, porque Deus entende. Por isso que fala, Deus não dá uma carga para você, além daquilo que você possa suportar. Então Deus falou, Moshe, até aqui você aguentou, agora eu vou te ajudar. Pega aqui 70 anciões, eu vou distribuir o seu espírito sobre eles, para que eles também possam carregar o fardo, o peso de Israel juntamente com você, e assim aliviará você. Quantas das vezes Deus fez isso na tua vida? E Ele faz isso todo santo dia. Você dirá ao povo, preparem-se para amanhã quando vocês comerem carne, porque vocês chorarão nos ouvidos de Deus. Vocês choraram no ouvido de Deus dizendo, quem nos dará carne para comer? Nós estávamos melhor no Egito. Deus dará carne a vocês e vocês o comerão. Vocês a comerão no dia, vocês a comerão não um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20 dias, mas por um mês inteiro, até que ela saia pelas suas narinas e deixe vocês enjoados, pois vocês desprezam a Deus, que está entre vocês, e vocês choraram diante dele, dizendo, porque nós saímos do Egito. Então Deus pegou, ajudou Moisés a aliviar a carga dele ali com outras 70 pessoas, outras 70 nações. E Deus prepara-se para o povo se preparar no dia seguinte. E Moshe vem e fala assim, ó, vocês vão ter carne. Não para 1, nem para 2, nem para 5 dias, nem para 20. Vocês vão ter carne para um mês inteiro. Até que elas saiam pelas suas narinas e deixem vocês enjoados, pois vocês desprezaram a Deus que está entre vocês. Então, o fato aqui de Deus trazer a carne para o povo ali, a ponto de falar assim, vai sair para suas narinas, aquele ponto que a pessoa enjoa, sabe, de algo sempre ali repetido, repetido. Ah, não quero mais isso. Então vocês estão tanto pedindo carne que vocês vão ter ela não para 1, 2, 3, mas para um mês inteiro, a ponto de vocês enjoarem de tanta carne que vocês vão comer. Porque o povo desprezou a Deus, chorando diante dele, reclamando porque nós saímos do Egito, depois de tudo que havia visto. Moshe disse, este é um povo de 600 mil pessoas a pé, dentre os quais eu estou, e você está dizendo, eu darei carne a eles por um mês inteiro?
Aí você para aqui e fala, porventura Moshe está duvidando de Deus depois de que tudo que Deus fez? É esse o primeiro pensamento que vem na tua mente, né? Fala, Moshe não via Deus, não falava com Deus, agora Moshe está duvidando, falando, são 600 mil homens a pé, fora os restantes, mulheres, crianças, idosos, e você fala que vai dar carne para ele saciar eles? Aí Moshe fala assim, ó, haverá carneiros e gados suficientes para serem abatidos para eles? Se todos os peixes do mar fossem recolhidos para eles, isso lhes bastaria? Deus disse a Moshe, a mão de Deus é curta? Você verá se a minha palavra será cumprida ou não. Moshe saiu e disse ao povo que Deus havia falado para cumprir a primeira instrução de Deus. Ele reuniu 70 homens dentre os anciões do povo, ficou com eles em volta da tenda. Vamos nos focar aqui. Estamos terminando? Vamos lá. Então Deus fala para Moshe falar para o povo o que ia suceder, para eles se prepararem no dia seguinte que eles iam comer carne até enjoar durante o mês. Só que aí o texto bem parece que Moshe começa a duvidar de Deus. Mas não é esse o fato, é só você parar e analisar direitinho o texto. O texto aqui está dizendo o quê? Que Moshe sabia que o povo era um povo que só vivia reclamando. E Moshe tentou falar para Deus, é só você analisar o texto comigo aqui, eu já vou explicar para você. Moshe tentou falar para Deus, você acha que isso vai saciar o povo? Amanhã eles vão arrumar outro pretexto. Amanhã eles vão procurar outra coisa. Moshe não está reclamando, falando que Deus não é capaz de fazer isso. Tanto que ele fala, se você desce todo... Gente, é o mar. O povo não estava no mar. Entendam bem. Moshe fala, se a ponto se você pegar todos os peixes do mar, você acha que você vai conseguir saciar esse povo? Não saciar eles ali naquele momento. Você está falando saciar eles pro resto da vida. Você acha que eles não vão se queixar? Aí Deus vem e fala assim, Deus diz a Moshe, a mão de Deus é curta? Você verá se a minha palavra será cumprida ou não. Por quê? Porque o povo vai... Nós vamos analisar isso daqui mais para frente. O povo ele vai saciar de tanta maneira que eles vão enjoar. Então a questão aqui não é a quantidade. A questão aqui é justamente a queixa das pessoas de sempre estarem o quê? Eu quero, você sempre... Você batalha, você luta na vida, você consegue algo. Tem pessoas que têm amor por carro, sei lá, amor por outras coisas. Né? Então ele batalha um ano, faz tudo para adquirir aquele carro, outra coisa, não sei. Ele consegue, só que aquilo lhe satisfaz durante 1, 2, 3 dias, um mês inteiro. Depois ele já não, ele já está tão acostumado com aquilo que ele já começa a botar os olhos em outro. Ele fala, não, eu quero outro. É essa questão que Moshe estava falando. Você acha que vai saciar esse povo aqui? Depois vão querer o quê? Tanto que tem um comentário interessante aqui, que eu não... É muita coisa para a gente ler, amigo. Já estamos com 38 minutos aqui. Esse comentário ele, de Irache, ele fala assim, entenda bem o que esse povo vai fazer, Deus. Esse povo vai pedir para você carne e você vai dar carne. Aí vai falar, nós queremos carne de bode. Nós queremos carne de ovelha. Nós queremos carne de carneiro, nós queremos carne de vaca. Ou seja, eles nunca vão estar saciados. Isso é o que Moshe estava falando. Não que Moshe estava falando que Deus não era capaz de saciar eles ali com carne. Mas Moisés está falando de saciar o interior deles. Isso é muito profundo, tá? Então, vem o povo ali, fica com ele em volta da tenda, e o versículo 25 diz assim, os 70 que ele havia escolhido para ajudar, auxiliar ele. Deus desceu uma nuvem, falou com ele, e ampliou o espírito que estava sobre ele e colocou uma parte sobre os 70 anciões. Quando o espírito repousou sobre ele, eles se tornaram profetas, mas isso não perdurou. Neste interim, 2 homens permaneceram no acampamento. Um chamava Edad e o outro Medad. O espírito de profecia, no entanto, repousou sobre eles. Eles estavam entre os inscritos, mas não saíram para a tenda.
Assim, eles se tornaram profetas no acampamento. Vamos lá. Estamos quase encerrando aqui, pessoal. Diz assim, que, então, pegou 70, o espírito de Moshe foi repartido entre eles, só que não perdurou muito. Por quê? Porque eles não estavam no nível de Moshe. Você imagina o nível de Moisés. Moisés estava com um espírito tremendo sobre ele, a ponto dele chegar nesse momento agora e de falar que não aguentava mais. Aí Moshe vai e separa com ele agora, com 70, dividido ali em 70. E desses 70, ficou apenas 2 que aguentaram aquele espírito que estava sobre Moisés. Os demais não perdurou. Moisés pediu um auxílio para Deus, ele foi lá e escolheu em quem ele queria repartir essa carga do povo de Israel, mas não perdurou. Vejam só que profundo esse assunto, mas sobre Edad e Medad, perduraram para eles ficarem profetizando no meio do acampamento. O espírito de profecia repousou sobre eles, estavam entre os escritos. Por que os escritos? O Urash ele pergunta que foi feito um sorteio. Por isso que a Torá está falando escrito. Então você fala, não, mas escrito como assim? Moisés fez um sorteio, ele pegou ali, ele colocou o nome, porque nem todos queriam, né, a fazer, estar ali para poder aguentar tamanha grande responsabilidade. Ele pegou 70 e escreveu, e deixou 2 papelzinhos em branco. Ele escolheu ali 70 dos anciões e deixou 2 em branco. Aqueles que sorteassem e pegassem os em branco estavam fora. Então, existem inúmeras explicações aqui, e justamente uma das explicações é que justamente Edad e Medad, que foram aqueles que pegaram em branco, foram os que permaneceram. Eu vou ler para vocês aqui só para a gente entender. Ó, Borash ele fala assim: ó, Moshe diz: nenhuma tribo vai me escutar para ter um ancião a menos. Né? Quem que vai querer? Então vamos fazer um sorteio. O que ele fez? Ele pegou 72 bilhetes e escreveu em 70 bilhetes a palavra ancião. E os 2 bilhetes ele deixou em branco. Ele escolheu de cada tribo 6 candidatos, totalizando 72. Ele disse: tire os bilhetes de dentro de uma urna. Quem pegou o bilhete com a palavra ancião tornar-se-á consagrado para o cargo. E para quem pegou o bilhete branco, Moshe dizia que não quer ele no Sanhedrin. Só que justamente, por isso que a Torá ela fala aqui, olha só. Diz assim que esse espírito que caiu ali sobre Edad e Medad, fala assim, repousou sobre ele. Eles estavam entre os inscritos, mas não saíram para ter, ou seja, não foram os que pegaram. Assim, eles se tornaram profetas no acampamento. Ficou bem claro? Vamos continuar aqui, ó. O rapaz correu, versículo 27, o rapaz correu para informar Moshe e disse, Edad e Medad estão dizendo profecias no acampamento. A Torá fala que o rapaz, né? O segundo Urashi comenta aqui, na verdade, ele diz que esse era Gershom, o filho de Moshe, tá? Um dos comentários aqui fala que era Gershom. E Yehoshua, filho de Nun, servo de Moshe, desde a sua juventude, levantou a voz e falou, Moshe, meu mestre, pare-os. Moshe disse a ele, você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo de Deus fosse de profetas, e Deus colocasse seu espírito sobre eles. Então nós vemos aqui, que, olha só que interessante. Ficou justamente os 2 ali profetizando. Dos 70. Aí Yehoshua, né, Josué, vai falar para Moshe, Moshe, estão profetizando lá no meio do acampamento, repreenda-os, fala contra eles. Moshe fala, sobrou 2, para mim eu estou feliz. Quem dera todos fossem aqui profetas, eu conseguiria dividir esse cargo que está sobre os meus ombros. Olha a profundidade dessa situação, tá? E aqui nós terminamos
a mensagem, terminamos essa sexta parte da nossa porção aqui de Berraloterra. Então, meus amigos, conseguimos entender aqui que essa passagem, essa porção que nós lemos hoje, essa sexta porção, ela é muito profunda, tá? Começa ali Moshe exaltando a questão da arca, que afastava os inimigos. Começa a reclamação do povo ali sobre os 3 dias de viagem. Aí depois o povo começa a reclamar que não tinha carne. A Torá vem e exalta o maná, falando: como que vocês não têm carne? Vocês têm esse alimento? Aí o povo começa a reclamar. Deus fala: ó, vou dividir com você aqui, Moisés, o seu espírito para te aliviar da sua carga. Eu já falei aqui no meio da nossa mensagem, mas só para nós encerrarmos aqui. Deus nunca vai deixar sobre você, sobre os seus ombros, algo que você não suporte. Ele sempre tem alguém, algo, alguma coisa que vai te ajudar a te aliviar, a aliviar de sobre os seus ombros essa carga. Assim como foi com Moshe, Moshe não duvidou de Deus, como nós lemos aqui, ele simplesmente falou: esse povo não vai saciar, você vai dar carne para eles aqui, hoje, amanhã eles vão falar: nós queremos outro tipo de carne. A questão de saciar o nosso interior, ela é, vamos dizer assim, é muito difícil. Ainda mais na geração que nós vivemos ainda hoje. Por quê? Porque sempre nós estamos procurando novidades. Talvez você não tenha percebido, mas essa geração que nós estamos é a geração mais depressiva que existe. Por quê? Porque a pessoa está sempre procurando alguma coisa para saciar esse desejo que tem dentro dela, ela adquire aquilo sacia por um momento, daqui a pouco vem de novo, porque a única coisa que vai preencher você e eu 100% é a presença de Deus na nossa vida. Fora isso, então, vem aqui e cumpra as mitzvot de Deus. Por isso que os mandamentos de Deus, eles são diários, para você manter ali o contato com Deus todos os dias da sua vida. Não é preenchendo com um carro novo, uma casa nova, um emprego novo. Eu não sei o que mais que as pessoas tanto desejam assim. Que vai, daqui a pouco você tem aquilo, você quer algo melhor, você começa a cobiçar algo. Não, quando você começa a cumprir os mandamentos, as mitzvot de Deus na sua vida, que são mandamentos diários para todo dia. Você não tem ideia, você tem mandamento para quando você levanta, quando você vai dormir, a maneira que você vai escovar o dente, que sapato primeiro você vai calçar, como que você vai amarrar. Existe, gente, Deus falou, esse aqui é o manual de vocês vão viver assim, assim vocês vão sair dessas necessidades que vão se criar futuramente sobre as suas vidas, porque o mundo só vive em cima disso. A necessidade, o consumismo vem tomando e as pessoas vêm entrando em depressão porque sacia um lado, daqui a pouco está sentindo falta de outro e não consegue entender que Deus ele preenche esse vazio na vida dele. Tá, meus amigos? Eu não vou me estender mais aqui. A última parte também da porção é um pouquinho grande, então tá? O livro de Bamidbar, ele é um livro maior do que de Vaikra, que nós lemos de Levítico. Então, portanto, aqui nós estamos nos aprofundando no conhecimento aqui de situações que vêm ocorrendo no nosso dia. Tá bom? Então, mais uma vez, meus amigos, você que já está comigo aqui, já daqui a pouco faz um ano, né, que nós estamos nesse canal, agradeço do fundo do meu coração, mais uma vez, continue nos acompanhando, deixe seu like, comente, que ajuda no engajamento do vídeo. Você que é novo aqui, chegou agora aqui, está acompanhando aqui nosso vídeo, se inscreva, deixa um like, compartilhe esse conteúdo, se você achou relevante para você, e você que acha que outras pessoas precisam ouvir também. Tá? No demais, meus amigos, Bekol Tov, tudo de bom na sua vida. Todarabá, muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Tá? Atzlahá, sucesso, Parnassá, sucesso e sustento na vida de cada um, que você, tudo aquilo que você vinha colocar a sua mão, Deus prospere na sua vida, tá? E no demais, e o Ant Mashiach, nós queremos que o Mashiach se revele hoje, ainda hoje, e que mostre que para nós saciarmos o nosso interior, é só realmente a presença de Deus e as mitzvot de Hashem. Bom, no demais, se não, se Deus quiser, amanhã estaremos aqui com uma sétima e última parte da nossa porção de Berraloterra. Essa porção incrível e profunda, com ótimas mensagens sobre a nossa vida. Tá bom? O demais, Todarabá, muito obrigado. Lehi Traot, fiquem com Deus, nos vemos
no próximo vídeo. Tchau, tchau, amigos.